No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Mineral. Eu sou o Disney de Paula e nesse episódio vamos debater um assunto urgente que impacta o setor mineral do Brasil e do mundo. Nesse episódio vamos falar sobre o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros. E sim, isso atinge também o setor da mineração. Embora 75% das exportações minerais brasileiras para os Estados Unidos tenham ficado de fora da tarifa, segundo o IBRAM, os impactos podem ser significativos. Por isso, convidamos aqui dois especialistas para nos ajudar a entender melhor esse cenário. Recebemos aqui Caio Bartini, advogado, especialista em direito tributário e processo tributário. E também Écio Moraes, economista e diretor executivo do IBGM, que é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mineral mais uma vez. Obrigado, Dias. Obrigado, meu amigo. Olha, é um assunto que realmente está aí pipocando e precisa ter uma atenção especial. Primeiro eu gostaria de perguntar para o Caio, qual que é a sua visão a respeito desse tarifaço? E se isso é comum também com aspectos políticos, como veio esse tarifaço do Trump? Eu não diria comum, mas eu diria que isso é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez geopolítico, é um jogo de xadrez comercial, é algo que se nós pegarmos historicamente desde o primeiro mandato do governo Donald Trump, ele já vinha falando da existência, da possibilidade da implementação de tarifas para a contrapartida com a finalidade de tentar manter a nacionalização, o Make America Great Again, né? de colocar... O poder econômico dos Estados Unidos sobre o mundo. Colocar a situação de que deve-se privilegiar a indústria norte-americana em detrimento às demais indústrias. Então, isso é óbvio. Existe, sim, um critério que entra no nacionalismo típico do presidente norte-americano, mas é óbvio que isso vem acompanhado também de um viés político, hoje nessa situação que o Brasil vive, e, consequentemente, os impactos eles serão sentidos. Apesar do que esse decreto que inseriu as tarifas, ele foi desidratando ao longo do tempo, seja com a dilatação das datas e, da mesma forma, com grande parte aí de produtos colocados numa lista de isenção dessa taxação pelos Estados Unidos. No caso do Brasil, a gente tem vários minerais que são importantes para os Estados Unidos e a gente fala muito aqui de um desses minerais que é o ouro. E ficou fora desse tarifaço. O ouro ficou fora. Por que ficou fora? Existe, o ferro ficou fora. Então, existe aí aquela questão do que é interessante para o país e para o próprio governo norte-americano. Aquilo que é de interesse, eles mantiveram para a mantença das relações comerciais da mesma maneira. Aquilo que, de certa forma, implementava uma concorrência internacional a alguns produtos, nesse sentido, foi mantida, então, essa tarifa adicional de 40%, que mais uns 10% que existia, chegou nesse patamar de 50%. Então, é uma questão de um jogo de estratégia, tanto comercial quanto geopolítica, e também de posicionamento. O que o presidente Donald Trump está fazendo também é colocando ao mundo, né, dentro da sua demonstração de força comercial, notadamente
em comparação com a China, em comparação com demais outras potências, demonstrando realmente a força, entre aspas, daquilo que os Estados Unidos podem avançar. Vamos colocar também agora uma visão de um economista e que representa um setor importante do Brasil, que é o setor joalheiro. O que você me fala sobre essa taxação, Écio? Eu salientaria 3 aspectos desse processo, o Disney. O primeiro deles é uma perda relativa da predominância do poder hegemônico dos Estados Unidos frente à ascensão da China. Isso é um dado importante, a gente pode até aprofundar um pouco mais. O segundo é a própria a ascensão da China, né? E o endividamento enorme da economia americana, né? Para você ter uma ideia, a dívida pública americana, quando eclodiu a crise de 2008, a crise do subprime, estava em torno de 10 trilhões de dólares. Né? Hoje está em 40 trilhões de dólares, 37 trilhões indo para 40 trilhões de dólares, ou seja, quadruplicou a dívida num período de pouco menos de 20 anos. Né? Isso gera uma insegurança brutal nos investidores. Até que medida os Estados Unidos vai conseguir honrar essa dívida? Então, essa medida do Trump de utilizar as tarifas para, primeiro, reestimular a industrialização dos Estados Unidos e, por consequência, aumentar a arrecadação tributária ou obter até a arrecadação tributária propriamente das tarifas, tem esse viés de mitigar esse problema do endividamento. E também tem esse aspecto, como o Dr. Caio colocou, de utilizar a tarifa como um instrumento de pressão geopolítica. Vamos pegar o exemplo do Brasil, por exemplo. Né? O Brasil é um peão hoje, ele citou xadrez, e para quem joga xadrez sabe disso. O peão é a pecinha mais frágil do jogo. Exato. Porém, em determinadas circunstâncias, ela se torna vital. Sim. Ela é o que defende o rei ou defende a rainha. Depende para que lado do tabuleiro você mexe. Depende da situação do jogo, depende do contexto. E o Brasil está mais ou menos nesse... É um peão, só que é o país mais importante da América do Sul, é a maior economia, etc. E é fato que se aproximou da China nos últimos anos, não daria muita ênfase na questão ideológica, é porque é o Lula que se aproximou da China, não, é por uma questão de necessidade. O Brasil é um agroexportador poderoso e a China é um grande demandante de produtos agropecuários, 28% das nossas exportações hoje são destinadas à China, não tem jeito da gente prescindir da China, abrir mão da China. Os Estados Unidos é um outro quesito, a gente exporta produtos manufaturados, temos um déficit comercial com os Estados Unidos, mas também não podemos abrir mão dos Estados Unidos, não só porque é importante para a nossa balança e que a gente exporta produtos manufaturados e produtos sensíveis, suco de laranja, café, etc. E porque nós temos uma afinidade cultural, ideológica dos Estados Unidos. A gente se identifica muito mais com os Estados Unidos, o modus de vida dos Estados Unidos, do que com o modo de vida do chinês. Nós somos ocidentais. Nossa relação é centenária, né? Exato. Com eles. Então, e eu diria que você perguntou se é comum essa questão esse comportamento da tarifa. Não, é disruptivo, absolutamente disruptivo. Mas principalmente com a questão, com o viés político, que a gente normalmente não se vê. Sim, e é questionado, né? Agora mesmo, a gente estava olhando aqui numa notícia, saiu hoje, ele já, eu não sei se for aplicação de imediato, mas já anunciou uma tarifa de 50% sobre a Índia, que é um parceiro importante na economia americana, porque a Índia compra petróleo da Rússia. O que é isso? É usar a tarifa como instrumento geopolítico. Né? Ele quer acabar com a guerra, Rússia e Ucrânia, e o Brasil tem que tomar cuidado, porque o Brasil importa muito fertilizante, precisa importar fertilizante da Rússia. Importa petróleo também, mas como é que a gente fica nesse jogo, nesse contexto? É muito sério. A gente entender essa questão geopolítica que está acontecendo hoje é um pouco difícil, né? Principalmente a quem não convive no dia a dia. Por isso mesmo que eu gostaria de entender, principalmente para o setor mineral, que isso pode impactar no setor joalheiro, por exemplo. Porque, por mais que os principais minérios que eles importam do Brasil ficaram fora do tarifaço, tem outros minerais que também são importantes que estão nesse tarifaço de 50%. Uhum.
Gemas é uma coisa... Exatamente. Exato. As gemas estão dentro dos 50%. Dando 50%. A gente estava conversando outro momento aí sobre os artefatos minerais da região de Soledade, no Rio Grande do Sul. Eles estão desesperados. 70% das exportações são voltadas dos Estados Unidos. Aqueles passarinhos de ametista, porta-copo, enfim. O impacto é brutal. É brutal. E aí, antes, né, Oécio, de a gente pegar essa notícia, o que o pessoal estava pensando em fazer? Fazer exportação para a Índia e da Índia repassar para os Estados Unidos. Agora colocou... O tradicional jeitinho brasileiro. A estratégia de triangulação também já foi. Já foi. Então aí é óbvio, aí vai entrar também na questão dos acordos comerciais, né? Porque também se analisa, porque assim, a gente tem que entender que essa tarifa ela se refere aos produtos que adentram ao território norte-americano, ao território estadunidense. Okay. Então, se vem uma empresa, faz a importação de um determinado produto, aí, nesse caso, tem a tarifa. O que as partes podem fazer, os agentes econômicos podem buscar, é tentar equacionar um meio termo. A depender do que ele demanda. De falar, olha, quem que vai assumir com essa questão? Né? Isso vai difundir no preço. A gente vai ter o quê? Um aumento do preço, uma diminuição do preço para tentar chegar, o mercado tentar se adequar, se ajustar. Aos poucos isso vai acontecer. Agora, fato, a gente não pode deixar de lado que estas imposições, independentemente do que eu também concordo com esse, do endividamento norte-americano, principalmente o endividamento que adveio do setor militar, né? Sim, pela questão bélica, os Estados Unidos nessa guerra entre Ucrânia e Rússia, houve um grande abastecimento, o mesmo se dá também com relação a algumas ajudas, mesmo que de maneira indireta, a Israel. Então, tudo isso acaba, por óbvio, a você aumentar o déficit público. E é óbvio que eu preciso de receita suficiente para isso. Mas eu vejo hoje essa situação dos Estados Unidos, um viés não só de reposicionamento geopolítico, mas também precisamente de imposição de viés também político-ideológico. Eu não deixaria isso de lado. Testemunha ocular da história. A gente está presenciando placas tectônicas se mexendo. Isso que o doutor Caio colocou, os Estados Unidos, o Trump já deixou claro isso, e é verdade, desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saiu como grande potência, não só potência militar, econômica, moeda de reserva, foi o dólar, e até hoje 80% do comércio internacional é feito em dólar, 60% das reservas internacionais estão lastreadas em dólar. Os Estados Unidos é uma potência, mas é uma potência que vem perdendo poder relativo com relação à China. Hoje Exato. Você tem uma China ascendente impressionante. Depois a gente pode até discorrer um pouco mais sobre isso. Mas o Trump decidiu, falou, eu não tenho mais capacidade, tendo em vista a minha dívida de 40 trilhões de dólares, de manter a OTAN, de bancar a OTAN individualmente, de ser o papai que sustenta o resto do mundo. Exatamente. Não estou falando que está sendo enterrado, estou dizendo que está subjacente Sim. à decisão dele. Então, os Estados Unidos está em todo lugar. Talvez ele tenha sido mais radical. Ele tá sendo muito radical no meu aspecto. Saiu da Unesco, saiu da Organização Mundial de Saúde, saiu do Acordo de Paris. E muitas os principais acordos a nível mundial. Está tendo problema com a Organização Mundial do Comércio. Por viés ideológico e por contenção de despesa também. Então, e ele vai precisar equacionar isso mesmo, porque não dá para contornar o mundo. Os Estados Unidos sempre teve um viés de isolacionismo, né? Ele está se preservar durante muitos anos, até antes da Primeira Guerra Mundial, era conhecido esse isolacionismo dos Estados Unidos. Depois que ele se tornou potência, ele está presente em tudo quanto é tipo de questões internacionais. E o Trump quer dar uma recuada. Então ele quer, em certa medida, fechar a economia, provavelmente, se eles ajustarem as tarifas, Disney, os Estados Unidos vai sair de uma tarifa média de importação de 2,5% para uma coisa perto de 15%, 20%. É 10 vezes mais. Isso vai ter impacto, é inevitável, claro. Vai ter impacto.
O que vai acontecer a gente não sabe, a gente vai saber no médio prazo, se vai ter mais inflação, se ele vai conseguir reindustrializar. Nós temos muitas dúvidas com relação a isso, porque ao mesmo tempo que ele está aumentando a tarifa, ele está fazendo uma política anti-imigração, muita gente está saindo dos Estados Unidos, e se ele quer reindustrializar, ele vai precisar de gente para trabalhar, mão de obra. E não vai ter recurso humano, isso vai inflacionar, vai provavelmente, as tarifas, como é que vai ser distribuído o preço, que é o Dr. Caio colocou. Pode ser distribuído assim, ó, não vamos aumentar o preço, eu assumo metade, que sou o exportador, e o importador assume a metade e não passa para o preço. Será que isso é viável? Se uma tarifa de 10% é possível, agora uma tarifa de 25%? Não vejo como. E essa questão da tarifa vai impactar diretamente o consumidor americano, a indústria americana. A partir do momento que eu pago mais, eu vou repassar isso para o meu consumidor. Fatalmente. Né? E como é que fica isso? Realmente cria uma instabilidade muito grande para os países parceiros e também dentro da própria economia americana. E empurra, por exemplo, o Brasil ainda mais para os braços da China. Exatamente. Os primeiros você está acompanhando esse movimento muito de perto. Os sinais imediatos não são promissores, né? Há 10 dias atrás, ou uma semana, o presidente Trump demitiu a chefe do IBGE dos Estados Unidos. E foi divulgar dados importantes. Porque foi divulgar dados reais de geração de emprego, que ficaram muito abaixo das expectativas, né? Então, no pior cenário, os Estados Unidos pode estar caminhando para um cenário de estagflação, que a gente fala, que é inflação em alta e economia em baixa. E o Banco Central, que faz esse abaixa ou sobe taxa de juros, inflação, em função da inflação e da geração de emprego, ele fica numa armadilha, ele fica numa camisa de força, porque ele não pode abaixar a taxa de juros porque a inflação está subindo. E se ele não abaixa a taxa de juros, ele não aquece a economia. Então é uma situação muito complicada. Pode ser que seja um cenário ruim para ele, que ele vai ter ele vai ter uma eleição de meio de mandato, ano que vem, em novembro, e ele pode entrar nessa eleição muito fragilizado, o presidente. Agora pode ser que dê certo, não sei, a gente não sabe. Por isso que é um testemunho ocular da história. Vamos ver o que vai acontecer. E a gente vê ao longo da história nações muito poderosas que vão perdendo poder e outras nações vão assumindo poder. E a China está vindo com muita força em diversos setores. Como é que vocês veem essa chegada da China aí que ameaça realmente a economia americana e fatalmente vai acabar sendo a maior potência do mundo? Em termos geopolíticos, né? A China com Xi Jinping, ela fez uma mudança abrupta, significativa no seu viés econômico, tirando aquela ideia daquela China ruralista, daquela China tão somente como se fossem os coitados asiáticos, vindo de conflitos com o Japão, vindo conflitos com outras nações, e se tornou hoje uma nação para o mundo imprescindível, principalmente nas questões que envolvem tecnologia. Principalmente nas questões que movimentam grande parte do que o mundo precisa. Isso quase se torna um monopólio chinês. Então, eles conseguiram... Veja, o que nós tivemos de problema com questão da pandemia a respeito dos microprocessadores, dos microchips. Porque veículos não poderiam precisariam ser montados sem daquele microsistema para que pudesse funcionar. E quem que produz? A China. Inteligência artificial. Da onde vem o chip? Da China. A China, o Disney, abstraindo questão ideológica, a gente está falando aqui de economia, de interesse. Já dizia alguém que países não têm amizades, países têm interesses. A China, o que a China fez nos últimos 40 anos é absolutamente impressionante. Só para dar um dado aqui para a nossa audiência. No princípio da década de 80, a economia industrial no Brasil, o PIB industrial no Brasil, era superior ao da China. Era quase que equivalente ao PIB da China, industrial, somado com o PIB da Coreia. Hoje, o PIB da China talvez seja próximo aí de 30, 40 vezes superior ao nosso. Tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza nesse interregno. É um regime autoritário, até por ser um regime autoritário, até talvez que conseguiu fazer essas coisas, não sei.
Mas a China hoje é absolutamente indispensável para o Brasil. A China hoje está na fronteira do conhecimento da inteligência artificial, está na fronteira do conhecimento da transição energética. Né? Você vê a quantidade de carro elétrico no Brasil proveniente da China. Está tomando conta do mundo. O único país que o Trump precisou, de certa medida, abaixar um pouco a cabeça. E aquela fleuma chinesa, que o Trump faz toda aquela pirotecnia e o Xi Jinping não abre a boca. Não abre a boca. Exato. Você fica, o que ele está pensando, o que ele está fazendo? Falou assim, é curioso uma análise que eu vi. São notas curtas, né? Vamos aguardar. Exatamente. Ele chegar para o Trump e falar assim, olha, você pode até me tarifar, fechar minha economia, eu vou sofrer. O Xi Jinping pensando, eu vou sofrer. Só que eu estou no regime autoritário. Se tiver protesto, eu sei resolver o protesto. Você tem uma coisa que eu não tenho. Ele falando para o Trump, você tem eleição. Se você sofrer, você perde o mandato. Você tem 4 anos só. Você tem 4 anos. Então é outro trato. Eu tenho terras raras. Você precisa de terras raras. Né? Você vai fazer um celular, você vai fazer aonde? No Vale do Silício? O Vale do Silício desenha, concebe, tem a propriedade intelectual. Montagem é na China. Até para ter condição de comercializar com preço disso que o Oeste competitivo. Falando, teve, depois aí, para a nossa audiência, se tiver curiosidade, existe um representante chinês, um representante de relações internacionais chinês, onde nós tivemos uma jornalista norte-americana e uma jornalista inglesa questionando e falando, olha, mas você não acha que o fato da imposição, esse acordo comercial de vocês perderem o mercado de 15% dos Estados Unidos, ele simplesmente respondeu, I don't care. Ele falou, a gente não está importado. Ele falou assim, a China já existia, já sobreviveu 5 mil anos. A China já existe há 5 mil anos. Quer dizer, nesse período, muito tempo, sobreviveu sem os Estados Unidos, claro. Passou por tudo que passou e isso nós vamos sobreviver. Sabe como é que a China era conhecida? Império do Meio. Exato. A China dominava os mares quando Cristóvão Colombo... isso é uma coisa que os historiadores não conseguem explicar por que a China recuou. Ela nunca foi imperialista, inclusive. Ela poderia ser imperialista, ter dominado o Japão, ter dominado... Ela se fechou, ela tem uma coisa da superioridade do povo chinês. Cultura, conhecimento milenar. Século XVIII, XVII, já tinha um setor público estável, faziam concursos públicos para admitir funcionário público no século XVII, XVIII. É outra coisa. Gente. Onde nós estamos passando por início de Revolução Industrial. É outra coisa. Então a gente tem que respeitar, não precisa concordar. Exato. É outra coisa, é respeitável. Olha, é um sujeito que eu tenho que ter cuidado com ele, tenho que conhecer e tudo mais. Agora a gente precisa trazer isso para o cenário brasileiro. Como é que vocês veem esse comportamento do governo brasileiro diante dessa crise? Negocia, não negocia? Precisa ter um caminho. Mas até agora não tem nada claro. O governo brasileiro sequer conversou com o governo americano. Eu acho que antes de qualquer tomada de decisão, dobrar a aposta, fazer esse tipo de coisa, tem que ir pelo campo diplomático. É você sentar, é você colocar a bola no chão, é você falar, olha, qual que é o teu interesse, eu vou colocar os meus interesses, vamos tentar chegar num denominador comum que seja não tão bom para você e nem tão ruim para mim. E a partir daí tentar equacionar. É óbvio, e aí tem que se tomar o devido cuidado, não adianta também nós termos uma retórica, como tem sido feita, como se nós vamos bater de frente, como se nós fôssemos um país enorme, sem quaisquer problemas. Isso é uma falácia. Não temos o mesmo poder da China. Não temos a mesma condição de bater de frente com uma nação como a nação norte-americana e também como a nação chinesa. O que nós temos que fazer é, lógico, nós somos importantes geopoliticamente? Somos importantes geoeconomicamente para o mundo? Somos. Então, nós sabemos do nosso potencial vinculado ao agronegócio, nós temos um grande potencial de sustentabilidade, a Amazônia acaba sendo extremamente importante para o desenvolvimento sustentável mundial. O Brasil faz parte do Acordo de Paris, nós vamos ter a COP30 nesse ano, em novembro, em Belém. Por mais que nós tenhamos as mazelas e as dificuldades,
mas está devidamente marcado. Então, por mais que o Brasil tenha uma importância significativa, sim, no mundo, é uma das grandes economias mundiais, uma das grandes economias das Américas, nós também temos que saber o nosso lugar. Nós não temos condição hoje econômica, política, militar, para sequer chegar e bater de frente com uma nação como os Estados Unidos. Então, o que eu penso é a hora de pegar a diplomacia sem ideologia, deixar a polarização de lado. A polarização ela não está resolvendo o problema do país. Pelo contrário. Tá? Polarização não está resolvendo. Isso está gerando um problema sério internacional. É hora de colocar as barbas de molho e falar, olha, vamos conversar com a razão. Companheiro. Deixa a emoção de lado. É isso aí. Não é momento de ser passional, é momento de ser racional. É racionalizar a situação, é colocar números na mesa, é colocar dados na mesa. É falar, olha, os dados nos mostram isso aqui. Nós podemos alcançar esse resultado, vamos tentar fazer uma composição. Isso é relevante. Agora, o que não pode fazer é fez tal coisa, não, eu vou também impor tarifa. Será que nós temos essa devida condição de uma total independência? Veja, é o que eu falo, se os Estados Unidos resolverem desligar o GPS, que nós utilizamos, toda a parte de geolocalização do país depende dos satélites norte-americanos. Será que então... E assim, vai se desligar, a gente corre para a China, porque a China também tem. A China tem. Na verdade, a gente tem aí voltando àquela frase de efeito, né? O país não tem amigos ou inimigos, ele tem interesses. E não tem inimigos permanentes, nem amigos permanentes. Depende do contexto. Né? Então, eu concordo aí com o doutor Caio, nós precisamos abrir canais diplomáticos de relacionamento, fortalecer isso, atuar com o cérebro e não com o fígado. Né? Esse é o momento. O Brasil hoje, para a gente traçar aqui uma imagem, ele é um poodle que acaba se envolvendo numa briga de pitbull. Tem dois pitbull brigando, ele é melhor você ficar aqui. Calma. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. A partir do momento que a família Bolsonaro vai aos Estados Unidos e busca uma taxação para o Brasil, até aquele momento, aparentemente, o Brasil não estava no radar do governo Trump. Vocês têm essa mesma visão? Não. Eu nesse ponto, eu acho que é superestimar demais que um Eduardo Bolsonaro poderia ter qualquer espécie de influência direta nisso. O que eu vejo Mas o que a gente vê na mídia é isso. Pelo menos o que a gente vê na mídia é que ele teve uma influência direta. Eu vejo que existe uma super... ele está sendo muito superestimado. O que eu penso sim, óbvio, existe situação, mas eu acho que essa tensão ela já vem ao longo do tempo. Ela não é... essa situação da família Bolsonaro ela pode ter sido o estopim. A gota que faltava, mas isso já vem de algum tempo. Lula não participou do evento acerca da mudança de faixa presidencial. Lula enalteceu e falou a respeito disso abertamente, da desdolarização. Lula colocou que estaria se juntando diretamente à economia chinesa, a economia russa, dentro dos BRICS, e que eles tinham uma importância muito significativa e que poderiam... Não existe um único império hoje no mundo que poderia agir com esse viés imperial. Teve fotos da vice-presidência com radicais que são publicamente condenados pelo governo norte-americano. Quer dizer, é uma série de fatores. É óbvio que pode ter sido... eu ajudei, porque pelo que eu levei vi, a informação. A ideia, isso pelo menos que a mídia passa, foi de buscar sanção a uma pessoa, não a um país. Né? São sinais que ele vai emitindo. Subjacente a isso é a briga do pitbull. O Brasil é o peão relevante na América do Sul. E o Trump, ele
também, isso ele deixa claro, estrategicamente, ele não vai admitir que a América Central e a América do Sul caiam de uma forma assim ostensiva na esfera de influência, na área de influência da China. Ficou claríssimo no Panamá. Falou só, sai da Rota da Seda. Sai porque... Senão a gente fecha o canal do Panamá. E o Brasil está recebendo alguns recados. Né? Então, eu concordo com o Dr. Caio, a história da família Bolsonaro é meio que uma justificativazinha para... Uma cortina de fumaça. Meio uma cortina de fumaça. É lógico que ele tem lá uma simpatia, até por causa do histórico, do que aconteceu com o Bolsonaro, do que aconteceu com ele e tudo mais. Então, ele usa como uma narrativa. Exato. Mas o que está subjacente é a tensão crescente entre o declínio relativo dos Estados Unidos e a ascensão relativa da China. Isso é um fato. Existe um livro, Thucydides Trap, a armadilha de Tucídides, é um filósofo grego que escreveu sobre a tensão existente entre o declínio relativo de Atenas e a ascensão de Esparta, que era inevitável quando há dois polos hegemônicos e quando um está surgindo, a tensão é crescer. Como se dá? O grande momento na história, e várias vezes isso aconteceu. Esse momento novamente. Sim, agora. Exatamente. Aconteceu várias vezes na história. E, na maioria das vezes, segundo o livro, não me lembro exatamente quantos, 60% dos casos houve uma guerra. Né? Porque a tensão chega no clima e se houve uma guerra. Hoje nós temos um problema que todos são potências nucleares. Não se admite uma guerra. É autodestrutivo. Mas existe uma guerra econômica. Existe uma guerra econômica. Economicamente uma nação. Entendeu? Você sufoca economicamente. Exato. Essa questão da desdolarização, eu concordo com o Dr. Caio que o presidente poderia ser mais prudente na hora que falava, porque não temos nem poder para isso, etc. Agora, está havendo um declínio do dólar também. Para você ter uma ideia, hoje ainda é moeda hegemônica nas transações internacionais, 80% das transações internacionais de comércio é feito em dólar, mas nós tínhamos a mesma percentual de reservas cambiais em dólar, ou seja, todos os títulos, os países dos seus bancos centrais se lastreavam em títulos do Tesouro, em moeda, em dólar, tudo relacionado aos Estados Unidos. Isso caiu nos últimos 20 anos de 80% para 60%, que é significativo. Denota que o dólar tem perdido projeção. Não tem nada que o substitua, esse é o problema. Nem o ouro. O ouro não substitui o dólar? Não, porque o que você tem de ouro disponível não tem menor chance. Não consegue suprir o mercado. Não consegue suprir o mercado, não tem menor chance. Então, o ouro é uma fração das reservas cambiais. Né? O que você transaciona é trilhões de dólares que precisam ter lastro monetário, etc. A alternativa que você teria seria o euro, o euro seria uma opção interessante se houvesse uma unidade de fato na União Europeia, que não existe hoje. Não tem política fiscal convergente, tem uma série de coisas que precisariam para tornar o euro plenamente conversível, ele é, mas como uma moeda de reserva internacional relevante, não é ainda. Aí você tem a moeda chinesa, que não tem a menor chance, porque o mercado é opaco, você não sabe e tudo mais. Então você não tem alternativa. Exatamente isso. Esse é um fato. Tem que negociar com os americanos. Veja, não é com os russos, é com os americanos. Desde Bretton Woods isso acontece. Quer dizer, você tem o dólar como moeda referencial mundial, isso não veio do nada. Igual falar, mas quem que determinou, por exemplo, uma outra imprudência, né? Que foi falada, mas quem é que determinou que o dólar seria a moeda mundial? Bretton Woods. Nós tivemos um acordo que foi estabelecido pós Segunda Guerra Mundial. Que é o acordo de Bretton Woods. Quer dizer, então não foi uma coisa tirada do nada. Isso é curioso. Isso é história, um pouquinho de história econômica, né? É bom a gente entender como é que funciona quando esse acabou universo. a guerra, os Estados Unidos era a potência econômica do mundo, o maior detentor de reservas em ouro, a potência militar, etc. Aí houve essa grande convenção em Bretton Woods, nos Estados Unidos, reuniu o mundo inteirinho, o mundo vitorioso, e falou assim, o que nós vamos fazer agora com o sistema? Aí foi criado a FMI, Banco Mundial, etc. Como é que nós vamos organizar o sistema monetário internacional? E tinha um grande economista, para quem fez economia sabe disso, é o economista mais representativo da história da economia, John Maynard Keynes, que defendia que deveria ter uma moeda de referência internacional, que na verdade devia ser uma cesta de moedas.
Eu não me lembro agora exatamente como é que era o nome do... Tinha o nome, eu esqueci o nome do coisa. Mas era uma moeda que tinha como lastro uma cesta de moedas internacionais. E aquilo faria o papel que o dólar faz hoje. Os Estados Unidos, como era uma potência, falou, não, vai ser o dólar. Atrelado ao ouro, mas vai ser o dólar. Tanto é até 1971, de 45 até 1971, nós tínhamos o padrão dólar-ouro. Os Estados Unidos garantia que ele fazia a vinculação do dólar a $35 a onça e garantia que manteria essa relação de conversibilidade. Dólar-ouro, $35 a onça. Mas aí os Estados Unidos começou a se endividar, a guerra do Vietnã, etc. Foi aumentando. Mesmo essa relação começou a cair em desconfiança. Em 1971, Nixon caiu fora. Falou assim, eu não garanto mais essa conversibilidade de $35. E o ouro virou uma commodity. Tanto é que se você pegar os gráficos, o ouro sai de $35 a onça e hoje está em $3.000. $3.000. Exatamente. Né? E com tendência de alta. Tendência de alta. E o que se tornou só de reserva? É moeda fiduciária e só sobrou o dólar. Sim. Então sobrou o dólar. Sem referência com o ouro. A gente está chegando ao final do nosso podcast, mas eu gostaria de ter uma opinião de vocês a respeito de onde vamos chegar a partir desse cenário atual. O que vocês vislumbram aí para o futuro? Eu tenho, e aí é lógico, toda opinião ela tem um caráter pessoal, mas tem para mim que é uma questão de uma reacomodação, tanto geopolítica quanto geoeconômica. Isso acontece realmente de tempos em tempos, a história já nos mostrou isso. E aquilo que o Écio bem colocou, nós estamos sendo testemunhas oculares da história. Quer dizer, de que maneira isso vai acabar? É muito difícil. E quando? É muito difícil utilizar de achismos, né? Sem acompanhar o desenvolvimento. Mas nós sabemos que é um momento dentro da história que ele acontece de tempos em tempos, justamente quando tem o crescimento ou o declínio de determinadas potências mundiais, e isso vai sendo ajustado ao longo do tempo. A única coisa que eu espero é que justamente nós não possamos terminar com, eu não digo uma guerra no sentido bélico, mas do aumento de guerras econômicas ao ponto de estrangular determinadas nações. Esse ponto que eu vejo como sendo um ponto crucial. Mas é muito difícil, Disney, meu ponto de vista, hoje precisar de que maneira isso vai acabar e quem vai sair menos machucado, porque eu não digo vitorioso, eu digo menos afetado dentro dessa situação. É difícil da gente enxergar exatamente o que o presidente Trump quer, porque é paradoxal, perceba, desde o final da Segunda Guerra até agora, os Estados Unidos foi o xerife do mundo. Acontecia uma crise na África, os Estados Unidos estavam lá. Acontecia uma crise no Oriente Médio, os Estados Unidos estavam lá. Os Estados Unidos bancou a OTAN. Até agora tem bancado a OTAN, parte do orçamento, a maior parte do orçamento da OTAN é norte-americano. Banca os órgãos multilaterais e tal. Ele falou o seguinte, eu estou fora desse negócio agora. Aumentou as tarifas, cuida da vida. Olha, você já é maior de idade, Europa, se vira, tchê, vai voar, etc. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, eu estou abdicando de um poder quando ele faz isso. Ao mesmo tempo, ele reluta em deixar a China, por exemplo, ampliar a influência na América Latina. Então, talvez o cenário mais... Nós estamos num momento muito nebuloso, não dá para enxergar direito para onde a gente vai. Mas o cenário talvez mais provável é esferas de poder, Estados Unidos dominando, assim, mantendo essa coisa da hegemonia na América Latina, etc., deixando alguma brecha para haver intercâmbio com a China, deixando a China a área de influência na Ásia, né? E a Europa. Né? A dúvida é como é que fica a Rússia, por exemplo. Você vê que ele tentou, por isso que eu digo que é paradoxal, ele tentou uma interlocução, aparentemente, uma interlocução com o Vladimir Putin. Então, ofereceu grandes negócios de mineração, investimento nos Estados Unidos, na Rússia, mesmo ali. Ele minerais faz isso estratégicos, dividir na parte da Ucrânia. Aí não está claro, porque a gente não sabe
os bastidores? Por que o Putin não investiu nisso? Será que ele está disposto a defender que a Ucrânia não assine um acordo, que ela não vai entrar na OTAN? Ou mesmo a Finlândia, né, que está acima ali da OTAN, que está próxima da Rússia? Seria o equivalente? Aí o Putin tem uma parcela de razão. Realpolitik pensar friamente. Os Estados Unidos admitiria que a Rússia ou a China tivesse uma influência uma base como a OTAN tem no México? Jamais. Ou no Canadá? Jamais. Ou no Canadá? Jamais. Jamais. É muito próximo ali, né? Exatamente. Então Na é o que sua está fronteira. acontecendo na Ucrânia e na Finlândia. Então, vamos ser realistas. Então a gente está muito nebuloso ainda, mas eu imagino que são esferas de influência que vão predominar. E o que o Écio colocou, só um adendo, o Putin tinha avisado isso antes de começar a guerra com a Ucrânia. Sim. Ele falou assim, ó, a OTAN, ela falou que ela ia chegar, ela se expandiu 5 vezes. 5 vezes. Eles estão na minha porta. Ele falou desse jeito. Ele estava falando isso para uma jornalista britânica. Eles estão à minha porta. Ele deu vários recados. Ele deu vários esse exemplo. Se eu constituísse uma base militar no México, com mísseis direcionados Os Estados Unidos. ao Washington, Inadmissível. haveria alguma espécie de retaliação ou não? Porque assim, se você buscar, e de novo vem a história, se você buscar historicamente, todas as invasões que aconteceram na Rússia, na antiga União Soviética, foi pelo Oeste. Foi justamente... Exato. Napoleão. Napoleão, Hitler. Então sempre foi daqui. Então ele falou, não. De novo, não. Gato escaldado tem medo de água fria. De novo, Eu não. falava, de novo, e na minha gestão, não. Filho. Não, aqui não. Para encerrar... Ainda mais sendo espião de eu renome. vou fazer como até ele. uma dica de filme aqui para a nossa audiência, assistir 13 Dias que Abalaram o Mundo. Para aqueles que não conhecem, foi a crise dos mísseis em Cuba. Exatamente. Em 1962. Kevin A Rússia foi instalar alguns mísseis lá, o mundo ficou à beira de uma guerra nuclear. Porque os Estados Unidos falaram assim, não, de maneira nenhuma. E ficou uma discussão, invade Cuba, não invade, etc. O que fizeram? Fizeram um bloqueio em torno da ilha. Um bloqueio marítimo. E é um filme interessantíssimo. Interessantíssimo. E é muito relativo. É por isso que eu falo. É importante, para a gente poder falar do texto, é muito importante o contexto. Nós não podemos, por isso que eu falo que nós somos o que somos, você é o que é, os nossos ouvintes, internautas são o que são, o Écio, eu, nós somos produto da nossa história. Claro. É óbvio que se eu perguntar para cada um aqui, ó, você faria alguma coisa diferente? Nós faríamos milhares de coisas diferentes. Né? É aquilo que o professor Clóvis de Barros Filho diz, você não sente angústia das escolhas que você não fez. É verdade. Claro. Você só sente angústia das escolhas que você fez. E a vivência você não sente angústia. Vivência. Então, o que eu vejo, nós somos produtos da história. E o mundo tem que observar também a história. Então é muito fácil nós agredirmos a um ou a outro. E hoje nós temos o fenômeno que eu chamo de infoxicação. As pessoas estão intoxicadas de informação. Nós temos informação 24 horas por dia, 7 dias por semana. O problema é que as pessoas hoje confundem informação com conhecimento e confundem conhecimento com sabedoria, que são coisas completamente distintas. Então hoje você vê muitas pessoas dando determinadas opiniões como se grandes expoentes fossem, pelo fato de ter uma certa influência digital e trazendo aquilo como se fosse verdades. E tem uma grande parcela hoje da população que compra isso como se fosse a verdade de maneira irrestrita e absoluta. Pessoal, o nosso podcast hoje foi uma aula sobre economia, sobre geopolítica, sobre vários aspectos aqui que envolve a nossa economia a nível mundial. Por isso eu quero agradecer a você, Écio, a você, Caio, por esse bate-papo. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 livros que temos aqui sobre a mesa, que é o Direito Tributário Quântico e também o Direito Tributário Interdisciplinar. Exatamente. Essas 2 obras elas são agora obras recentes, acabaram de ser lançadas agora no mês de julho. E são obras que são fruto de estudos de longo tempo,
ao longo de uma vida, principalmente o livro de direito tributário interdisciplinar, porque eu sempre converso isso com o Écio, também já falei com os amigos, eu não acredito numa única decisão que seja eminentemente tributária, fiscal, sem que isso tenha impacto em outras áreas e outras ciências. Eu não consigo tomar uma decisão tributária que não impacte necessariamente numa decisão trabalhista, que não impacte numa decisão previdenciária, que não impacte numa decisão econômica, numa decisão administrativa, numa decisão comercial. Então, a ideia da obra é justamente fazer essa inter e multidisciplinariedade com algumas ciências. E, principalmente no período pandêmico, eu comecei a fazer um estudo paralelo dos próprios preceitos de física quântica, de mecânica quântica e como que isso poderia ser aplicado ao direito. Não pense que o direito quântico, isso é criação do direito quântico. Nós tivemos já juristas que escreveram sobre direito quântico na década de 70. Na década de 60 já escreviam sobre direito quântico. Só que hoje nós não podemos ter, no meu ponto de vista, e esse livro ele é uma tese nesse sentido, é uma reflexão nesse sentido, eu não posso hoje me fazer valer de uma norma estática que funcionava da década de 50 e 60 para a nossa realidade hoje. Nós temos hoje uma forma de atuação de mercado que não tem a mesma linearidade que tinha no passado. Não é linear. Então, assim, o que antes era, olha, isso aqui é um fato, a empresa está aqui, praticou a conduta, escritura, paga. Hoje não funciona mais assim. Hoje nós temos segmentos digitais, onde eu tenho empresas que estão no mundo inteiro, no mesmo momento, praticando diversas relações, com dinheiro entrando por paraísos fiscais e numa relação completamente dinâmica. E digital. Né? E totalmente digital. Então, não há como você aplicar uma norma analógica para um sistema digitalizado. Exatamente. Eu não posso... Como é que eu posso hoje chegar e dizer, eventualmente, se uma empresa ela sofre uma autuação que é feita através de machine learning, é feita através de aprendizado de máquina, é feita por meio de algoritmos que fazem a análise. Como que eu apresento uma defesa sobre tais situações se não há intervenção humana? Se hoje nós sabemos que grande parte das fiscalizações elas acontecem mediante inteligência artificial. Perfeito. Como se defender dessa situação? Como que eu sei que a apuração está sendo feita de maneira adequada, correta, dentro da legislação? Essa legislação ela é uma legislação que ela não acompanha essa movimentação, por mais que o direito tributário seja e dependa da legalidade, e aqui eu não estou jogando os princípios bases do direito tributário fora, não. Eu busco nessa obra uma releitura. Então, em vez de se falar numa estrita legalidade, numa legalidade parametrizada. Em vez de se falar num princípio de capacidade contributiva pura e simplesmente, nós utilizamos essa capacidade contributiva com base nas incertezas e no princípio de incerteza que foi desenvolvido por Werner Heisenberg, lá em 1927. Então, a ideia é justamente tentar equacionar e colocar o direito tributário com a nova realidade que nós vivenciamos. É muito conteúdo. Bastante. Muito estudo. Cabe um outro podcast. Cabe um outro podcast, exatamente. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês por esse bate-papo. E esse bate-papo eu quero dizer para a nossa audiência, quem está nos assistindo, a gente vai continuar na Expo Minério. Agradecer a você, Écio, por acreditar nesse evento que acontece em Mato Grosso esse ano de 26 de novembro, de 26 a 28 de novembro. Um espaço para a gente debater política econômica do país, essa questão da globalização, como que fica a nossa questão mineral também, minerais estratégicos. A gente tem um espaço gigantesco, 3 dias, para debater esse cenário, principalmente voltado ao setor mineral lá no estado de Mato Grosso. Agradecendo mais uma vez você que acreditou nesse evento há 3 anos atrás e hoje continua com a gente através do IBGM. Você, Caio, que esse ano já confirmou
participação nesse evento, engrandecendo ainda mais a Expo Minério. E agradecer a você pelo carinho da sua audiência, por esse espaço que você tirou aí do seu tempo para assistir esse podcast. Com certeza você não vai sair como você entrou. Um conhecimento gigantesco que a gente acaba de passar para a nossa audiência. E mais uma vez, aqui a gente fala de mineração, porque mineração é essencial, assim como a sua audiência. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe para que a gente possa alcançar um público ainda maior. Um abraço e até o próximo episódio do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.